informa opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o comentário de hoje? Bom, o nosso tema de hoje é sentença a prazo. Vamos ao comentário. Pois é, nós vamos, nesse comentário, fazer uma alusão à posição do STF com relação à cassação da chapa Mourão e Bolsonaro. Bom, é interessante observar que a decisão foi interessante, ou seja, o crime ocorreu, é de todo sabido, foi afirmado as ações criminosas de fake news e desespero via rede social, mas não se tem prova específica. Acredito que seja outro motivo, não necessariamente esse motivo. E para ilustrar que o STF não está brincando, esse mesmo STF que ajudou a auxiliar a colocar na cadeia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo processo só tinha convicção, não tinha prova. E por milhares e centenas de vezes, a defesa alegou que o juiz estava sendo parcial. E aí ficou comprovado posteriormente. Mas vamos considerar que estamos vivenciando uma situação nova, que requer um aprimoramento jurídico, que aí o STF aprendeu, nesse momento serviu de escola. Só que, para ilustrar essa situação, muito bem definido, muito bem decidido, aliás, foi sentenciado e foi cassado o mandato do delegado Francisquini. Esse delegado que fazia uma festa de fake news na rede social, que é deputado também, e que produzia mentira, principalmente com relação à urna eletrônica. Pensem nisso, um delegado que tem a obrigação de discutir, de procurar a fonte real do fato, mas ele já mentia com muita facilidade. Isso é um sinal que as coisas não vão ser tão simples assim e que Bolsonaro está no poder, ficou muito claro, porque a eleição foi realmente fraudada, não na urna, mas no apoio, na engenharia, na logística de marketing para fazer com que o presidente está onde está. Quero entender, na minha visão, apesar de não concordar com esse tipo de sentença, eu sei se o crime existiu, é porque eu observo prova. Não há, até porque essa prova ela é material. Você sabe de onde foi produzido o fake news, quem produziu, que máquina usou, o chamado endereço, o IP de qualquer máquina, de qualquer computador é facilmente identificado, principalmente nesse momento, mas vamos entender que o STF achou que seria muito traumatizante para uma nação que está sem projeto, que está sem plano econômico, que está sem nenhuma atenção para a saúde, que está entregue à lógica do mercado. Tanto é que o presidente da República vai para uma live, não sabe o que é que diz, não tem noção e ainda joga uma fake news. Ou seja, ele disse que a Petrobras não pode aumentar o preço porque tem que atender a legislação, que obriga a manter esse preço do jeito que está. Tudo conversa mole, não existe nenhuma legislação que obrigue a Petrobras a definir o preço. O que existe é uma autoridade funcional da própria Petrobras para fazer a sua política de preço. Então ela tem liberdade para isso. Então, mais uma vez, o presidente da República solta uma fake news. Na minha opinião, eu acho que a sentença mais justa seria: ele concluiria o seu mandato
mas estaria inelegível a partir de 2023. Aí estaríamos caminhando para uma situação mais justa, né? Por quê? Porque se o STF diz que houve crime, aliás, não precisa o STF dizer, todos sabem que existiu crime, que realmente a eleição foi manipulada, não no sentido TSE, não no núcleo de apuração de voto, mas nas mentiras propagadas, milhares de mentiras propagadas, que fez com que construísse uma identidade social acreditando que o governo do PT, que a corrupção foi exatamente um produto do PT, quando na realidade corrupção maior do que essa que ocorreu no PT é, como disse o próprio Roberto Jefferson, que é exatamente você manter uma família com laços estreitos a milicianos e a provocar rachadinhas indevidas de maneira extremamente funcional, profissional, né? Criou-se uma pequena indústria dentro do gabinete da família Bolsonaro. Então, é delicado, mas dos males o menor. Agora, parece que sabendo como produzir prova específica, pode ter certeza, qualquer candidato indicado por Bolsonaro, ou se ele for candidato, se ele seguir a regra normal de um ringue democrático, ele não ganha em lugar nenhum. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura em Voga. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 32 minutos. 1h32 na Cultura. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva pelo Facebook, WhatsApp e também YouTube. Aqui o Índia Gagiane está dizendo: boa tarde a todos, estamos no Caiucá. Quer dizer, se o Lula ganhar, ele vai calar a imprensa? A família Almeida tem uma rádio, se ela chegar a ter um jornal e uma televisão, aí o Lula e o professor vai ser contra a família Almeida? Olha, primeiro eu fico observando como você é desinformado. Você não procura nem discutir o que é regularização de mídia. Eu vou te ajudar. Você vai à Constituição Federal e você vai ao artigo 221 e 220, cuja regulação de mídia já existe na Inglaterra, no Reino Unido, Estados Unidos e vários países. Sabe o que é regulamentar? Significa ordenar, criar uma linha mais justa. Não é censurar o que se diz, não é censurar, é regularizar, porque imagine, num país continental como o nosso, apenas 6 famílias detêm toda a mídia por anos e anos, fazendo de uma concessão pública uma plataforma política, como é o caso das igrejas evangélicas e alguns programas de televisão. Mensagem do Paulo Sérgio Silva, que diz: Bolsonaro e Mourão foram caçados pelo TSE, faz a pergunta, e diz: Lula foi absolvido e Bolsonaro também, tudo igual. Não, mas Bolsonaro e Mourão não foram condenados, né? Nesse momento, pela questão da chapa. Mas nesse caso, o STF identificou o crime. Se identificou o crime, significa que Haddad não ganhou, porque houve o quê? Fraude funcional na engenharia da campanha, não é? E Lula, por sua vez, por 8 votos a 3, se eu não me engano, 8 votos a 3, Lula ficou isento de todas as suas condenações. Então, o mesmo STF que condenou Lula, depois, com elemento novo, descobriu a besteira que fez, tá certo? E agora, percebendo o que aconteceu na eleição de 2018, ele sabe exatamente como rastrear a milícia, como ele disse, a milícia digital que apoiou o governo Bolsonaro. Tem mensagem aqui do Ita de Toritama. Boa tarde. É impressão minha ou o professor assumiu que houve corrupção no PT? E como o PT quer voltar?
Diz aqui o Ita. Olha aí, não houve só corrupção no PT. A primeira corrupção, sabe onde aconteceu? Na literatura cristã, quando Judas vendeu Jesus. Começou ali, amigo. Não começou no PT. A corrupção está dentro das relações comerciais. Ora, no PT teve. Em qualquer governo teve. Mas o PT não produziu a corrupção que está acontecendo hoje. Hoje a situação está escabrosa. Ministro da Economia do nosso país está ganhando no seu offshore em milhões de dólares e você comprando gasolina a quase R$8. Mensagem aqui no nosso WhatsApp. Tem Marcelo Correia dizendo: professor, deixa o homem trabalhar. O senhor está desesperado? Diz aqui, Mito 2022, Marcelo do Centenário. Mito, olhe, no nosso caso aí, o ouvinte, tem 3 anos que ele não faz nada, a não ser criar motociata e falar besteira, mentiras e declarações falsas. Isso está exposto na mídia como consequência real no relatório da CPI. E eu não estou aqui contra Bolsonaro, eu estou a favor de um país que precisa ser governado e que haja um equilíbrio social e econômico e que nós sejamos soberanos com a nossa economia. Nós não podemos atrelar, dolarizar uma economia no seu produto enquanto você recebe uma moeda fixa, que não oscila, como é o caso do real. Tem mais mensagem no nosso WhatsApp. Sivonaldo de Taquaras diz: boa tarde, professor. Quando esse Satanás entrou para ser presidente da República, a gente podia comprar um peito de frango com R$ 7,50. Agora já se pode pagar R$ 22,50 no supermercado e o pessoal ainda defende Bolsonaro. Olha, o que me deixa um pouco preocupado não é só essa contribuição do ouvinte, mas são declarações recentemente que o presidente fez numa televisão, numa rede de televisão, onde ele disse que, pelo menos na Venezuela, nem osso tem. Você brincar, você sabe o que é. Gente, é muito sério. Eu acordo às 5 da manhã, aí eu saio para caminhar, eu saio com meu cachorro para caminhar. Antes, eu vou dizer uma coisa a vocês muito triste, antes vi uma senhora que catava garrafas plásticas, PETs, né, para vender em papelão. Hoje ela procura comida. Isso é muito sério. Gabriel de Lages diz: boa tarde, professor e todos da Rádio Cultura. Professor, acho que quem é da esquerda vai começar a discordar das pesquisas presidenciais porque o seu candidato já está caindo nas pesquisas. Olha, eu não estou preocupado com a pesquisa, eu estou preocupado com as propostas. Agora, pode anotar e me cobrar. Bolsonaro perde para qualquer um. Para qualquer um. Pode colocar ele que ele perde para qualquer um. Sabe por quê? Porque a história, o pão, a carne, a gasolina, deixa rastros. Rastros sérios. E esses rastros vão até a eleição. Então é por causa disso que ele vai perder. Não estou discutindo aqui. As pesquisas que estão sendo feitas são de institutos até privados, que não tem nenhuma relação com partido nenhum. Então, acho a queda de Lula ou de qualquer outro vai oscilar daqui até lá. Agora, na situação que nós estamos, 3 anos de governo, em 1 ano não se recupera a economia de um país continental como o nosso. O governo federal está entregando obras ao contrário do PT, que superfaturava obras em outros países. O Josiel João. Josué João, eu não vou lhe aconselhar, mas eu vou lhe dar uma dica. Acesse o site do BNDES, veja quando ele foi constituído e qual é o seu produto. Você vai descobrir que ele foi constituído em 1952. E você vai descobrir que ele não empresta dinheiro a países. E você vai descobrir também que o dinheiro que ele empresta não sai do bolso do trabalhador, sai de um fundo de garantia internacional. E você vai descobrir também
que o país que mais pegou dinheiro emprestado através de empresas para fazer obras foi os Estados Unidos, por baixo de 17 bilhões. Mensagem do Paulo Nunes, ele diz, ele está no bairro das Rendeiras e diz assim, falando em política local, o professor acha que a prefeita ou a prefeitura está esquecendo de gerir Caruaru para se candidatar a governadora, a prefeita? As praças estão caindo aos pedaços, áreas verdes sendo invadidas. Olha, eu não me refiro especificamente à gestão local, eu me refiro à gestão nacional. Mas, é claro, é um modelo de gestão que não me agrada. É um modelo de gestão que não contempla uma coisa chamada manutenção. Não contempla desenvolvimento, contempla estruturação, mas não dá manutenção de vida. E a gestão atual, sim, está falhando em muitos pontos. Professor, inclusive essa questão, a gente sempre volta a debater esse assunto. O senhor acha que deveria existir uma lei para que o candidato, por exemplo, o prefeito cumprisse o mandato, o vereador cumprisse seu mandato de vereador, assim como o deputado estadual, o deputado federal, o governador, o senador e até mesmo o presidente, para não se candidatar para outro cargo, no caso? Eu concordo plenamente com você e eu vou um pouco mais além. Quando você se elegeu, lutou, fez uma campanha para ser prefeito ou prefeita, você transferiu essa confiança para o seu eleitor. Ele está acreditando que o seu projeto que você apresentou, que você discutiu, você vai contemplar nos 4 anos. Quando você sai no meio de caminho, você não está pensando mais na sua cidade, você está pensando na sua história política. Aonde você quer chegar com o poder. Não só vereador, de senador a presidente, como você falou, deveria ser obrigado, e aí tem que ter uma lei, a cumprir os seus 4 anos, porque foi para isso que ele prometeu, foi para isso que ele estabeleceu um projeto, foi isso que a sociedade acreditou. E de repente essa sociedade é traída, quando aquele candidato que você acreditava que você elegeu para ser tal mandato, ele se desvia para outro mandato. Na minha opinião, isso é a busca pelo poder, não é uma preocupação social. A Maria Luciene está dizendo aqui, muitos dizem, inclusive comentaristas da rádio, professor, que a filha de Bolsonaro entrou na escola militar sem fazer seleção e nem o teste, através de apadrinhamento. O senhor não qualifica isso de corrupção e imoral? Imoral e corrupção, porque ele está passando na frente, contrariando os valores, a lei da organização que faz com que as pessoas sejam matriculadas e inseridas no colégio militar. Inclusive o Exército colocou essa situação em sigilo. Mensagem do Marcos Antônio, boa tarde a todos. Eu quero saber se essas pessoas que exaltam este indivíduo que está no poder, compram gasolina, comida e pagam contas de graça. Quando Lula estava no comando, ninguém passava fome. Um abraço ao professor. Obrigado, amigo. Mas a sua contribuição é interessante, eu vou te ajudar. O mote das pessoas que não criticam é dizer que a culpa é porque o dólar subiu no mundo. Gente, você sabe quanto é que está o preço da gasolina hoje em Portugal? Não está tão exato, porque o euro altera. Hoje está por 1,723 euros. Isso equivale a mais ou menos R$10, quase R$11. Mas qual é a diferença de lá para cá? A diferença é que 1 euro vale mais ou menos R$6,50. Aí fica tudo mais fácil. O problema é que houve uma queda no poder de compra, foi dolarizado o produto e não foi dolarizada a nossa moeda. O mais perigoso é uma maneira de provocar uma situação para privatizar uma estatal que não tem ainda nem sequer política de concorrência e que, eu falo interno, e que o governo não está investindo no aprimoramento das nossas refinarias. Nós temos 17, apenas 13 funcionam com a capacidade de 70% e nós poderíamos ter hoje várias refinarias que isso faria com que nós nos tornasse super autossuficiente na produção de petróleo, porque nós estamos entre o 8º e o 10º lugar em produção de petróleo no meio de 195 países. O Indagagiane, professor,
Quantas obras que o corrupto começou e não terminou? Bolsonaro está terminando. Olha, deixa eu te explicar uma coisa, Gagiane. Se uma mulher engravida e ela se separa do marido, do ex-marido, e passa os meses, ela arranja um namorado. Se ela tiver uma relação física com esse cidadão, quem é o pai? Né? Essa é a primeira pergunta. A segunda, você vai encontrar várias obras, várias, monstruosas, como pontes que foram construídas por Dilma, sem falar nos programas sociais. SAMU, UPAs, PAC, Caminho para a Escola, ProUni, uma série, Bolsa Família, uma série. É aquela questão, cego não é aquele que não quer ver, cego não é aquele que vê, é aquele exatamente que não quer enxergar. Professor, antes de agradecer ao professor, dizer aqui o João Campos Jorge Campos está na audiência, desejando boa tarde a todos, bom final de semana. Também aqui a Iraci Diniz, o Ivan Almeida Carlos, vários ouvintes aqui no Facebook, tem também no WhatsApp, né, Elaine? Tem vários, tem o Marcelo, o Walter, o Júnior do Pastel, o Gabriel, o Romeu, Livonaldo Torres, todo mundo acompanhando. Muito obrigada. Professor, a gente agradece a sua participação, deseja boa tarde, bom final de semana, professor. Bom final de semana, André Santiago, bom final de semana, Elaine Dias, bom final de semana, ouvinte do Cultura Informa, só dizendo que hoje é o Dia Nacional do Livro e que ler ainda é um bom caminho para que as pessoas possam construir o seu caminho para a liberdade. Um abraço. Um abraço, professor. Boa lembrança. Lembrança do Dia Nacional do Livro.